Sejam bem-vindos ao nosso canal Mundo Míticos. Eu sou Nicodemos e vamos conhecer as 5 maiores mentiras da humanidade. Fábulas bizantinas de Procópio. Procópio de Cesareia foi um estudioso e historiador bizantino do século VI. Um dos principais aspectos do seu trabalho é inserir notícias falsas como verdades entre os fatos. Além de criar anedotas cotidianas de sua época, ele não esperava que muitas dessas mentiras estivessem nos documentos históricos oficiais do governo do imperador Justiniano. Autoritário e muito rigoroso na arrecadação de impostos dos pobres, a morte de Justiniano foi comemorada após 38 anos de governo conturbado. No entanto, a história registrada segue um caminho diferente quando se trata deste governante. Os 6 livros sobre a carreira de Justiniano escritos por Procópio simplesmente omitiram detalhes escandalosos, exageraram suas façanhas e fizeram do imperador uma figura mais simpática. Estas revelações secretas só foram descobertas após a morte de Procópio. Descoberta do Brasil. O Brasil é um país que tem suas próprias fake news desde, literalmente, o início do que se entende pela nação brasileira. Para começo de conversa, não é exatamente correto falar sobre descobrimento, pois os portugueses promoveram muito mais uma invasão, haja vista que havia milhões de nativos nesse solo. A história oficial do descobrimento do país conta com algumas mentiras, com destaque especial para 2. A primeira é a de que as embarcações de Pedro Álvares Cabral chegaram ao Brasil por acaso. A segunda fake news relevante dessa história está na ideia de que o navegador português foi o primeiro europeu em solo brasileiro. Atualmente, já se sabe que não tinha como Cabral e o rei de Portugal desconhecerem a existência do território. Um dos motivos disso é que o navegador não foi o primeiro português a chegar aqui. 2 anos antes da chegada de Cabral, o navegador português Duarte Pacheco Pereira esteve nos territórios dos atuais Pará e Maranhão. O espanhol Vicente Yanes Pinzón também esteve no litoral de Pernambuco em janeiro de 1500. Alguns meses antes da data que se entende como o descobrimento do Brasil. Incêndio no Reichstag alemão. Em 27 de fevereiro de 1933, um mês depois de Adolf Hitler assumir o cargo de chanceler da Alemanha, ocorreu um incêndio no edifício do parlamento alemão, o Reichstag. Hitler viu uma oportunidade de fortalecer o seu governo, transformando-o numa ditadura. Ele basicamente culpou Marinus van der Lubbe, o líder comunista, pelo incêndio. O incêndio é considerado parte da grande estratégia do regime comunista. Este foi um passo decisivo para o início da ditadura nazista na Alemanha. Muitos comunistas foram presos e isso permitiu que os nazistas tivessem maioria absoluta no parlamento. Marinus van der Lubbe foi morto e Adolf Hitler conseguiu aprovar a Lei de Empoderamento, concentrando o poder em suas mãos. Os historiadores acreditam que o incêndio foi provocado pelos próprios nazistas com o objetivo de promover a chamada campanha de bandeira falsa, em que o ato foi retratado como prejudicial ao inimigo. Os marmiteiros do brigadeiro Eduardo Gomes. Em 1945, a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes foi derrubada com base em um boato. Ele concorria com o general Eurico Dutra, que tinha o apoio de Getúlio Vargas. Dutra venceu as eleições com uma ajudinha de uma fake news. O brigadeiro não era muito popular entre a população mais pobre do Brasil, valendo-se disso. O boato de que o candidato teria dito que não precisava do voto dos marmiteiros foi alardeado pela oposição. A popularidade de Dutra cresceu ao passo que a população mais humilde, composta por trabalhadores que carregavam marmitas, foi incitada contra o brigadeiro. Contudo, essa frase nunca foi dita por Eduardo Gomes. Ele até tentou contornar a situação, mas isso se mostrou impossível diante do apoio de Vargas a Dutra. As armas de destruição em massa do Iraque. Em 2003, os Estados Unidos iniciaram uma guerra preventiva contra o Iraque. Para justificar esta ação, o então secretário de Estado Colin Powell disse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que sabia da presença de armas de destruição maciça no Iraque. O ministro ainda deu um PowerPoint com pistas sobre onde estavam e o que eram essas armas. Tais informações são obtidas através de uma técnica chamada curveball. A guerra sangrenta iniciada pelo então presidente George W. Bush no Iraque revelou-se injusta porque não foram encontradas armas de destruição maciça em solo iraquiano.
Além disso, Curvebal supostamente, Hafid Ahmed Alvan al-Janabi, admitiu que mentiu para receber ajuda americana para libertar seu país do regime de Saddam Hussein. Para o povo americano, a verdade não teve grandes consequências, a guerra foi desencadeada em resposta aos ataques de 11 de setembro, embora o Iraque não tenha tido nada a ver com o que aconteceu. Você viu a importância de pesquisar se é verdadeiro ou falso antes de acreditar ou divulgar a notícia?